Fala galera, tudo bem? A gente está aqui com mais um episódio do nosso Fórmula Podcast, o podcast da casa aqui que fala sobre comunicação, marketing, empreendedorismo, negócios, tendências, enfim, o seu podcast para se manter atualizado aí nesse mundo louco que a gente está vivendo. Hoje eu estou recebendo aqui um casal de advogados, vou apresentar ele já, que vai nos falar muito sobre segurança no empreendedorismo. É um ponto que eu, como consultor, enfim, às vezes estou em reuniões com empresários e todo mundo fala assim, meu Deus, preciso de uma assessoria jurídica, mas como? Geralmente é um bicho de 7 cabeças e eu trouxe aqui 2 parceiros que vão desmistificar esse assunto, esse juridiquês dentro do empresariado. Marcelo e Luciano, tudo bom? Tudo bem. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Fórmula Podcast, programa aqui da casa, direto dos estúdios da Fórmula Digital, aqui no centro de Porto Alegre. Hoje vamos conversar um pouco aí com você sobre isso que eu falei na introdução, né? Sobre esse juridiquês, sobre essa assessoria importante para dar segurança para o empresário brasileiro. Enfim, a gente vive num país que, não sei se eu vou falar besteira ou não, mas é repleto de... Adversidades, perfeito. Obstáculos. Muito obrigado, exatamente. Não falaria termo melhor. Mas enfim, antes da gente entrar no assunto, propriamente dito, eu queria saber de vocês dois um pouquinho da história de vocês, um breve resumo de fatores importantes e relevantes que vocês consideram na vida de vocês, que fizeram vocês tomar a direção que tomaram. Fizeram chegar onde vocês são hoje, né? Sócios da MFO, a gente vai falar um pouquinho da MFO, mas assim, fatores importantes, assim, sou advogado por isso e aquilo, porque lá atrás, então fiquem à vontade, o microfone de vocês, eu quero ouvir essa breve história aí até aqui. Então tá, vou começar. Então, eu tenho 45 anos e eu me formei com 23 anos. Né? Desde os 18 eu trabalho no meio jurídico, né? Desde o início da faculdade. Eu não tenho... meus pais não eram advogados, não eram do meio jurídico. Queriam, inclusive, que eu tivesse carreira pública, ambos eram servidores públicos, né? São falecidos já. Então, eu, por volta dos 14 anos, resolvi ser promotora. Falei, não, quando eu terminar o colégio, vou fazer faculdade, vou ser promotora para botar bandido na cadeia. Aquela visão romântica do direito, justiça e tal, que todo mundo tem. Entrei na faculdade, comecei a trabalhar e, resumo da ópera, me apaixonei pelo mundo da advocacia. No primeiro momento, da advocacia tradicional, de processo, e depois, com o passar do tempo, conhecendo o mundo corporativo, as empresas, os negócios, eu me apaixonei pela estruturação de negócios. Me apaixonei por criar negócios, ajudar as pessoas a criar as empresas, estruturar as empresas, fazer funcionar os seus negócios, independente do ramo. Tá? Eu, nesses 20 e tantos anos aí de experiência, eu fiz uma série de formações na área jurídica. Não vou me detalhar aqui, porque é chato, né? Coisa jurídica é chato. Eu sou advogado, posso falar. Advogado é coisa, tem, né, um assunto meio chato. Eu sou suspeito para falar, porque mesmo não sendo da área, eu muito pensei em fazer direito. É mesmo? Eu não acho chato, mas aí é uma questão minha. Eu digo que as pessoas acham chato porque aquela coisa, processo, geralmente sim. O linguajar, o jargão, perfeito. Enfim, eu sou um caso à parte. Aquele protocolo, aquela formalidade. Então, eu fiz uma série de pós-graduações na área jurídica e tudo mais, até que lá por 2006, mais ou menos, eu fiz um MBA na FGV, de gestão empresarial, para ampliar o meu foco de atendimento às empresas. E aí eu comecei a estudar finanças, comecei a estudar estratégia. A minha turma foi a GE 44, eu acho. Foi a de 2010. Então, e foi um divisor de águas na época. Então, a partir daí eu comecei a fazer uma série de cursos nessa área de empresas mesmo, tá? E comecei a atender mais e mais essa área. A partir daí eu vi que mas não é suficiente. O problema das empresas não se resolve na planilha de Excel, como eu achava até então, né? Nem na legislação fria. O problema é pessoas, tá? Então, eu vou começar a estudar pessoas. Então, a partir de então, eu comecei a estudar tudo que eu imaginar na área de desenvolvimento pessoal. Eu fiz curso de PNL, inteligência emocional, fiz formação em coaching, fiz formação em psicologia positiva, constelações sistêmicas organizacionais, uma série de coisas. Agora, por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e comportamento na PUC, que está sendo sensacional. A gente não pode parar de estudar. E nessa trajetória toda, eu descobri coisas familiares, ancestrais minhas, que eu acho que contribuíram pela minha escolha
de fazer, digamos assim, justiça empresarial. Por quê? Rapidamente vou contar essa história que eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas fazem coisas e não sabem por quê, e tem aí um histórico familiar que é bem importante. O meu avô, tá? O meu avô, ele era dono de embarcações aqui no Guaíba de transporte de carga, tá? Isso nos anos 40, tá? Lá em 45, ele foi assassinado, tá? Numa briga política. Olha que interessante. Levou uma facada porque ele estava defendendo Getúlio Vargas na época. Tá? Ele levou 45, se eu não me engano, o último ano de Getúlio no poder. Então, eu acho que sim, 44, tá? Foi nessa época de ebulição, digamos assim. Levou uma facada no abdômen. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, levou uma facada no abdômen, foi levado ao pronto-socorro, não resistiu e morreu. Minha mãe era criança pequena, né? Meus pais eram mais velhos, ela já era criança pequena. E aconteceu o seguinte, meu avô era empresário, né? Tinha um sócio. Minha avó era dona de casa naquela época, né? Todo mundo tinha um rendimento muito bom e tudo mais, uma família bem estruturada, assim, em termos financeiros. Meu avô morreu. No dia seguinte, não tinha mais dinheiro nenhum. Por quê? O meu avô não tinha organização nenhuma documental das empresas. Pensa, tá? Nada comprovava que ele era sócio ou dono. O sócio, os barcos, tudo, tá? Não tinha um comprovante, não tinha nada, era tudo de boca, tá? Fio do bigode, aquela época, aquela coisa toda. Meu tio teve que sair trabalhar, minha mãe teve que sair do colégio particular na época, minha avó teve que fazer costura para fora, tá? Coisas assim, tá? Foi um caos. A família quase, enfim, se perdeu toda por conta disso. E eu descobri isso depois de adulta, pesquisando questões empresariais da família, e me dei conta do seguinte, isso acontece até hoje. Até hoje. Várias famílias que têm negócios e que uma parte da família, ou a esposa ou o marido, não conhece o negócio que está sendo organizado e o próprio empresário não tem essa organização documental, se acontece uma coisa dessas, a família acaba em termos financeiros e tem que mudar toda a vida. Então, a minha mãe, claro, talvez eu não estivesse aqui se não tivesse acontecido tudo isso e tudo mais, né? As pessoas vão por caminhos que a vida leva. Mas isso me chamou a atenção porque é uma história que não é porque foi em 1945, isso acontece hoje. E aí eu vejo hoje em dia no atender os empresários, especialmente empresas familiares, que é um nicho que a gente atende bastante, eu pergunto o seguinte, como é que vocês enxergam o negócio? Como é que vocês enxergam isso na vida de vocês? Vocês têm organização documental? Os contratos sociais estão organizados? Separa-se a vida pessoal financeira da empresa? Porque as grandes empresas, ok, é fácil a gente resolver, né, em termos societários e tudo mais. Mas o pequeno e médio empresário, gente, tem história para contar que vocês não, né, a gente sabe, são 20 anos aí. Então, o que me levou, provavelmente, foi uma vontade inicial de fazer justiça, mas depois eu descobri que talvez esse viés empresarial venha como se fosse querer fazer justiça para a minha família, minha avó, meu avô, né? São coisas sistêmicas que a gente acaba trabalhando, que eu acho que a gente não pode ser só racional, só numérico, só estritamente apegado à letra da lei, Sim. Porque a gente é gente, né? A gente é gente. Então, a humanidade está nos negócios. A humanidade tá aqui, a gente tem que resolver as coisas de forma global, né? O ser humano não é só cérebro, o ser humano não é só conta bancária, o ser humano não é só prédio construído, o ser humano Perfeito. É um conjunto. Então, é isso, resumo. Só nessa introdução eu já separei aqui 50 perguntas e vai faltar tempo para variar. Desculpa, eu falo Mas, um pouco. Enfim, não, foi ótimo. Nossa, cara, foi para um... Tu vê, já nos conhecemos, né? Obviamente eu conheço tenho mais contato com o Marcelo, mas confesso que eu não imaginava de todo esse background. Nossa, tem coisa. Que inclusive me identifiquei muito, porque enfim, também sou praticante de constelação, faço muito, aliás, e enfim, fiz muito curso de PNL também, e bom, mas aí depois a gente Vamos que vamos. Marcelo, você agora, conte pra nós. Eu também comecei com 18 anos na área jurídica, né, me formei aos 23. Num primeiro momento trabalhei mais com pessoas físicas, né, resolvendo tudo que aparecia. Aquela coisa de começo de carreira, né? Trabalhista, cível, família, né, pensão alimentícia. Previdenciário. Tudo que chegava, né. No começo a gente atendia, né, para não perder a oportunidade. Isso também foi gerando muita experiência né, claro, nessas áreas importante. Todas, né. Lá por 2007, eu então procurei outros rumos, né? Comecei a me dedicar mais
a área empresarial, entrei num escritório onde eu conheci a Luciana, inclusive, na época, e a gente é um escritório mais voltado para essa área de empresas, e comecei a trabalhar mais com empresas, né? E também comecei a fazer formações também nessa área, né? E sempre mais ligada à questão de satisfação do cliente, encantamento do cliente, né? Fazer negócios, né? Criar redes de parcerias, de alianças entre os clientes e entre parceiros para viabilizar negócios. E então, até em um determinado momento, saí da área jurídica, estritamente jurídica, e fui para a área de negócios, comercial, né, para fazer prospecção de clientes, para trabalhar as carteiras de relacionamentos dos advogados do escritório, né, de como eles explorarem as suas conexões, né, para gerar valor para essas conexões, para gerar valor para as pessoas, trazer novos negócios, né, e isso foi amadurecendo minha carreira, né, nesse ponto, sem, né, deixar de ser um advogado, mas sendo um advogado mais voltado para isso. Eu fiz um MBA na USP, sobre gestão estratégica de negócios, né, e aí comecei a me dedicar mais a essa parte, né, de gestão, né, do escritório. E atualmente, né, na MFO, que desde 2018 a gente tem a MFO Advogados, junto com a Luciana e outros sócios, né, o Luciano, o Maurício e o Matheus, né, a gente hoje está à frente da MFO Advogados desde 2018, com essa pegada, né, de gerar negócios para os nossos clientes, dar segurança jurídica para eles fazerem esses negócios e sempre trabalhando com a questão do encantamento, né, porque a gente vê que um grande problema que o advogado tradicional assim tem é de ser muito reativo ao cliente, né? O cliente traz uma demanda, né, e ele faz aquilo que o cliente pediu e é suficiente, né? Nós entendemos que sempre tem que dar algo mais, trazer novas soluções para o cliente, mostrar outros cenários em que ele pode navegar, né? E deixar isso muito claro, assim, né, de que não há uma alternativa só. Sempre evitar dizer não para o cliente, né? Dizer sim, mas tem este caminho, mas com essas consequências, né? Deixar o cliente bem a par para que ele possa tomar uma decisão madura e segura, né? E a gente sabe que no ambiente empresarial é muito difícil tomar uma decisão que seja 100% segura, né? Sempre se gerenciam riscos, claro, né? claro. Mas é isso que a gente tenta trazer para o nosso cliente. A gente tenta trazer essa avaliação de riscos jurídicos, né? E para que ele possa tomar uma decisão mais sensata, ou mais oportuna para ele naquele momento, né? Então, basicamente, esse é o meu background também, né? A gente trabalha com empresas do Brasil e de fora, né? Somos bastante procurados por empresas internacionais pela facilidade do idioma que a gente tem também, né? Já desde 2012, mais ou menos, a gente trabalha com várias empresas de fora. E isso nos dá um âmbito de atuação com bastantes oportunidades, né? E nos fazem, hoje, então, atender clientes do Brasil e de fora, né? Com esse foco, né? Na excelência, na entrega, né? E em geração de oportunidades, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito, porque nós somos muito empreendedores, né? Pessoalmente, já tive negócios, sabe disso, sim, né? Sim, sim. A gente gosta de participar de alguns negócios também, né? Por quê? Porque a gente gosta de entender o jogo, né? Claro, a gente não gosta só de olhar de fora como advogado, né? Eu costumo dizer para os clientes que a gente gosta de ser parceiro estratégico do cliente, né? Sim. Ou seja, o cliente está a ponto de tomar uma decisão estratégica, que ele nos convide para sentar junto à mesa, né? Trocar ideia, né? Dar nossa opinião. Isso para nós, assim, é o maior reconhecimento que a gente tem, é esse. É poder participar desses momentos, assim, com os nossos clientes, né? Posso fazer um comentário? Quem abrir o nosso site vai ver duas frases de abertura que são as seguintes: paixão por solucionar, inteligência para conectar. Por quê? Cara, a gente tem tesão de solucionar. Eu sou uma resolvedora de problemas. Adoro. Acho que isso tem na minha caneca. Se dizer aí, adoro. Nenhuma caneca que eu tenho nós tem gostamos de resolver. Nós gostamos de resolver problemas. Isso é uma coisa. Nós gostamos de resolver o problema do cliente, né? De tentar resolver, de dar solução alternativa. E ao mesmo tempo a gente gosta muito de conectar as pessoas e os negócios. Porque a gente entende que é isso, né? O mundo é isso. As soluções passam pela conexão. Então, não adianta só eu ter a técnica, eu ter a solução procedimental, operacional. O que eu faço para as pessoas saírem felizes? Muitas vezes nem é um trabalho jurídico propriamente dito, é uma conexão entre dois clientes, ou uma conexão entre duas soluções, né, que vão passar talvez um pouco mais ao lado da advocacia propriamente dita. Claro. Né? Então isso para nós está muito no nosso DNA. Massa. Antes da gente entrar na pauta mesmo do programa, eu vou te fazer duas perguntas, já tirei várias da tua introdução também, mas duas perguntas específicas da tua trajetória. Ela deixou bem claro que aos 14 anos ela queria promover justiça. Por que tu entrou na faculdade de Direito?
Acho que... Não sabe? Eu Não, porque sei. pode não saber. Não, Às vezes eu a sei. gente vai, né? Tipo, vou escolher um curso aqui, pá. Se é isso, tudo Sim. bem. Mas é que eu senti falta dessa informação. Eu sempre muito ligado à música, né? Então eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com música, de estudar, né? Fazer a URGS, né? A faculdade de música da URGS. Mas o direito era algo também paralelo que eu nutria bastante vontade de conhecer, de explorar, né? Mas desde o início eu sempre tive vontade de ser advogado, né? Como a música é algo que a gente Já consegue... era algo pertencente aí É. dentro e... Na minha família não tem ninguém da área jurídica, né? Então foi algo que eu desenvolvi, mas eu adorava ver filmes, né? De tribunal, quando eu era criança, né? E na adolescência. E a música foi Se algo tivesse suítes na tua época, né? Mas a música é algo que eu sabia que eu podia levar em paralelo à advocacia, né? Sim. Então, lá pelos 15, 16 anos, eu decidi que eu ia fazer direito e que eu queria ser advogado, né? E claro que a gente sempre entra, né, na faculdade de direito com esse senso de justiça, né? De querer fazer justiça no mundo e aos poucos a gente descobre que a faculdade não é de justiça, ela é de direito, né? E que a justiça talvez a gente não consiga fazer no mundo, mas a gente talvez consiga fazer no nosso redor, né? Sim, no meio que tu vive. No nosso meio, né? Então, as coisas, claro, mudam um pouco de conceito, né? A gente acaba tendo um banho de realidades, né? Sim. Mas a gente não perde o sonho, a gente não perde a ilusão, né? A gente gosta muito de trabalhar com com essas questões, assim, mais de ter realmente, né, uma visão, né, de sociedade, né? Em que as relações sejam mais pacíficas, né? De que haja menos processo judicial. A gente trabalha muito com isso, né? Com a mediação de conflitos, né? Com deixar o processo para a última alternativa possível, né? Quando todas as outras foram esgotadas, porque a gente sabe o custo, né? E o tempo que isso gera hoje, né? Custo psicológico também, não Psicológico, só financeiro, enfim, né? de tempo e tudo Então, mais. a gente avalia muito antes de entrar com uma ação na justiça hoje, né? A gente tem um filtro muito grande para isso e acredito que na medida que as pessoas se apoderarem dessas ferramentas que todos nós temos, né? E temos que desenvolver, né? De negociação, de mediação, os conflitos vão diminuir drasticamente, né? É uma pena que a nossa formação jurídica, e quem passou pela faculdade de Direito sabe disso, e quem conhece o judiciário vê isso, nós temos uma formação numa postura adversarial. A nossa formação vá lá, ganhe o processo e acabe com o outro. Isso é a nossa formação. É aquela coisa de filme, né? Aquela coisa de realmente de briga, de destruir o outro. Os Suits, por exemplo, né? Eu gosto muito dos Suits, quem nos acompanha aqui talvez veja também, e acho muito legal, assim, o seriado. Mas tem lá uma questão que a gente, realmente é algo que a gente luta contra, né? Que é essa questão de querer amassar o adversário. Né? Claro. Mas ali Não, mas essa advocacia existe. Eu sei. Vinícius, ela existe, nós já trabalhamos com essa advocacia no passado. Já fomos né? assim, inclusive. Já fomos, assim, já tivemos essa voracidade, né? De querer engolir o adversário, né? Mas a gente chegou à conclusão de que isso não faz bem e de que isso não traz os melhores resultados e que no final das contas a tua própria saúde às vezes se compromete por ter essa postura, entendeu? Claro. Então, assim, hoje em dia nós, inclusive com a equipe do escritório, a gente trabalha muito com essas questões assim de que a pessoa tem que ter uma saúde mental, familiar, espiritual, né, para render o seu melhor no escritório, né? E evitar a questão da competitividade e trabalhar mais com a colaboratividade, né, com a colaboração, né? Isso que é o que a gente quer, né? Sinergias, parcerias para melhorar. A gente está vendo, felizmente, nos últimos anos, poucos anos, tá? O mundo jurídico mudando. Saindo, ou tentando sair, ao menos, dessa postura litigiosa, adversarial, extremamente reativa e combativa no mau sentido, porque tem um bom combate, né? Mas era um combate ruim, tá? Nocivo, nefasto, e tentando buscar a composição entre as pessoas, tentando buscar o consenso, tentando buscar a pacificação. Isso está acontecendo. Então, eu acredito que nos próximos anos vai se intensificar essa busca pela solução negociada, pela solução de acordo, muito mais do que é hoje. Claro, hoje em dia, inclusive, tem determinação do próprio Código de Processo Civil para que se busque a composição pacífica entre as partes. Como ainda os profissionais no mercado estão ainda imbuídos desse espírito adversarial, que é a nossa formação, tu sai da faculdade assim, né? Ainda não se vê isso de forma muito ampla, mas existe um grande grupo de profissionais que já está buscando isso de forma mais efetiva e nós, inclusive, quando o cliente chega, porque o cliente às vezes chega no escritório assim, eu quero entrar com uma ação. Ele na verdade, não, qual é o problema? Vamos ver o problema.
entrar com uma ação seria uma suposta solução para o problema. Às vezes, sim, é necessário entrar com uma ação. Mas, para nós, entrar com ação é a solução residual. O litígio, o processo, né, o processo judicial litigioso é a nossa solução residual. O que a gente quer é tentar uma solução negociada primeiro, uma composição extrajudicial, de forma que o cliente perca menos tempo, menos dinheiro e saia menos ferido. Porque tu pode ganhar o processo judicial e não ter a solução emocional ou de longo prazo satisfeita. Isso é muito importante. E pode não ganhar, claro. Judicial, né? E hoje em dia, como a insegurança... Esse caminho, hein, em determinados casos, a insegurança jurídica leva a uma impossibilidade de fazer uma previsão acertada. Porque hoje eu tenho uma jurisprudência, né, ou seja, um conjunto de decisões num certo sentido, que logo mais podem mudar. A gente sabe que o Brasil é um país complicado nesse sentido de precedentes. É adverso, como tu é adverso. Não, e o advogado brasileiro é um herói, vou dizer para vocês, o advogado brasileiro é um herói, porque transitar nesse meio tão adverso e tão instável, com decisões tão conflitantes, né, aquela máxima de que cada cabeça uma sentença, ainda é um pouco real. Embora haja orientação jurisprudencial dos tribunais superiores, que mudam também, né? Tem gente que vai entrar com um processo numa vara e outro, mesmo processo na outra, pode ter decisão diferente. Então, o advogado brasileiro é herói, eu digo. Então, a gente quer fugir disso. A gente quer fugir no sentido de para que colocar o cliente numa situação extremamente desgastante, estressante, se pode fazer uma solução, se pode buscar uma solução negociada que vai fazer com que as pessoas gastem menos, que no fim das contas é o que eles querem, né? Exato. Antes, tem outra pergunta, mas eu quero só aproveitar. Tu acredita que isso está mudando porque tu é uma pessoa de muita fé? Ou porque tu está realmente vendo ao teu redor, eu vou chamar de mercado, porque depois a gente vai falar sobre isso, eu acho que o direito ele é um mercado, claro. O jurídico, claro. Enfim, é um mercado. Ou porque tu vê no mercado isso já acontecendo, essa fuga do embate, desse ringue que até a gente falou antes do programa ir pro ar. Eu vou te responder sim para as duas perguntas, porque eu sou uma pessoa que acredita ainda, apesar de tudo, que o ser humano pode melhorar, tá? Eu sou uma pessoa otimista. E eu não sou poliana, tá? Não é otimismo besta, não é otimismo vazio. Eu sou otimista porque eu acho que o ser otimista faz com que a gente consiga visualizar melhor o futuro e faz com que a gente consiga se colocar em marcha para fazer as coisas acontecerem, tá? Então, o otimismo para mim é isso, não é uma ilusão fantasiosa de cor-de-rosa, etc. Tá? Então, eu sou otimista. Bom, então eu tenho fé que as pessoas podem mudar. Com educação, ou seja, eduquem as pessoas, eduquem os clientes, eduquem os advogados, deem informação e estudo e pesquisa comprovando que esses métodos não litigiosos são bons. Tá? E aí, o que eu estou vendo? Vários profissionais, inclusive comissões da OAB, juízes, promotores, vários operadores do direito, independente de serem advogados ou não, trabalhando em prol de uma justiça menos litigiosa. Estou vendo isso, tá? Juízes também? Juízes também. E te digo mais... Essa seria a minha próxima pergunta depois dessa, tem a ver com os juízes. E te digo mais, não é só porque tem orientação legal de fazer acordo. Claro que o juiz prefere terminar o processo por acordo, porque é menos um processo, vamos ser realistas aqui, né? Menos um processo para ele julgar. Dele, claro. Exato. Mas vários juízes se especializam em negociação, vários juízes se especializam em métodos de resolução de conflito, inclusive com as próprias constelações são usadas muito no judiciário e na área de família, né, para isso. O próprio direito sistêmico foi criado por um juiz brasileiro, que é o Sami Storch, que enfim, eu fiz uma formação com ele. Ele aplica muito isso de forma magistral nos processos que ele julga. Então, tem vários juízes realmente imbuídos desse espírito de pacificar. Então, eu realmente acredito. Acho que uma hora a gente sai da guerra, né, judicial. Ótimo. Então, realmente, tu além de ser uma pessoa de muita fé, tu também tá vendo. Tô vendo. Que bom, fico feliz com isso. E a minha pergunta, agora antes da terceira, que eu já tenho a terceira, com relação a esse direito sistêmico, é o seguinte. Tu falaste ali, não, porque às vezes cada cabeça é uma sentença, enfim. A gente que não é da área, eu digo nós leigos, assim, empresários, administradores, enfim, gestores, mas que tem contato com o setor jurídico, eventualmente, seja num processo, ou seja numa negociação extrajudicial ou judicial, sabe
dessa possibilidade de diferentes resultados para um mesmo caso. Espero que a pergunta não seja polêmica, mas assim, como advogados, é tão amplo assim mesmo, analisando cada caso? É tão amplo assim? Existe essa amplitude toda de decisões? Ou estão colocando cargas pessoais desnecessárias? Tem as duas coisas, né? É um pouco de cada. Se a pergunta for polêmica, a gente pode pular. Eu acho que a pergunta é muito boa. É boa. Talvez até ela exista um programa específico. Eu imagino, né? Mas existe sim... existem várias questões que Desculpa interromper. É porque assim, quem é de fora, eu acho, tá? Vou falar por mais pessoas, mas vou falar pelo meu meio. Talvez seja a coisa que mais indigna. Para quem não é do jurídico. Por isso que eu fiz essa pergunta. Talvez seja a coisa que mais traga uma irritação em determinado momento. Tipo assim, porra, em tal instância foi isso, né? Desculpa o palavrão, mas é isso aí. A questão é a seguinte... Aqui tá tudo liberado. É que o direito, né, ele é um organismo vivo, né? Em constante mutação. Né? E a sociedade vai mudando também, e a sociedade muda mais rápido que o direito, né? E o direito tem que se adaptar a essas mudanças, né? Sim. E isso faz com que surjam, muitas vezes, interpretações diversas, né, a respeito de um tema. Aí eu estou falando de uma interpretação legítima, né, de uma diferença de interpretação legítima em que realmente ainda não se sabe como é que esse assunto vai se colocar, vai se definir, e que então um juiz pensa de um jeito, outro juiz pensa de outro, né? Às vezes porque vem uma lei nova, às vezes porque vem um fato novo, né, como a pandemia, por exemplo, né, que foi um fato, né, não foi inédito, porque já houve outros, mas neste momento histórico ele foi inédito, então suscitou num primeiro momento diferentes tipos de decisão, e não é por má fé, nem por algum tipo de ideologia, mas por realmente não saber a melhor forma de decidir algumas coisas, né? Por outro lado, existe sim, existem juízes e juízes, né? Como advogados e advogados, né? Em todas as profissões a gente tem isso. Existem juízes que fazem ativismo judiciário, né? Que é uma situação que eu acho muito ruim de se enfrentar, e que acho que não deveria se utilizar o judiciário para isso, que é trazer a ideologia, né, que a pessoa tem, né, e começar a colocar essa ideologia em suas decisões. Infelizmente a gente tem, e tem crescido isso nos últimos anos, e isso eu acho a gente tem que faz visto, mal. Né? A gente vê isso acontecer, exato. E isso gera uma insegurança, gera até às vezes dentro do próprio judiciário, assim, uma questão de às vezes até de hierarquia judicial desrespeitada, né, porque os tribunais julgam de uma forma, mas a pessoa tem uma ideologia, né, e não, é desse jeito que eu entendo, e causa uma insegurança jurídica para o jurisdicionado, né, para o cliente, né, para o cidadão, né. Então isso também acontece. E outra questão que acontece também é que há muitas vezes despreparo, né, dos magistrados para alguns temas, né, alguns temas mais específicos, né. Tem magistrados que nunca tiveram nenhum contato com uma empresa, né, então saber o dia a dia de uma empresa, né, ou criar, às vezes, até alguns conceitos sem ter estudado direito como é que funciona uma empresa, né, isso também traz alguns problemas na hora de decidir, né, porque é uma decisão que não conversa, que não se comunica com aquilo que está acontecendo. Né? Eu vou dizer uma coisa que pode parecer polêmica no primeiro momento, mas eu vou explicar logo mais. Assim, a imparcialidade do juiz é uma ficção, tá? É uma ficção legal. Por quê? Ninguém é imparcial na tomada de decisão. Vai dar um corte depois nessa vaga. Não, mas tem juízes que reconhecem isso. Eu até posso te dizer depois. Mas o fato é uma ficção legal. A imparcialidade do juiz é uma ficção legal pelo seguinte: nenhuma tomada de decisão humana é 100% racional. Claro. Tá? Por quê? O juiz é um ser humano, tá? Ele, por mais que ele... Claro que ele tem ali os seus limites decisórios, ele tem os seus limites de atuação, mas como ser humano, ainda que ele não queira, ele vai ter uma carga de conteúdo inconsciente que vai direcionar para algum lado aquela decisão. Óbvio que ele não vai... não é uma coisa escrachada, ou seja, uma decisão ilegal ou inconstitucional por conta de um viés inconsciente. Mas, de modo geral... Aquela pessoa que traz um histórico de vida, como qualquer pessoa que vai tomar uma decisão, aquela pessoa que traz um histórico de vida, com seus traumas, com seus ambientes passados, com todas as suas questões emocionais, seu temperamento, seu tipo de humor, seu tipo de... inclusive questões neurobiológicas, tá? Químicas, aquilo vai sim influenciar. Então, é o que a gente diz em toda tomada de decisão, inclusive dos empresários.
a tomada de decisão que se pensa ser 100% racional é totalmente ilusória. É ilusória. E as pessoas cometem erros grosseiros na vida por achar que a tomada de decisão... Não, estou aqui, está tudo numa planilha, o juiz está super dentro da lei. Isso não existe. Isso não existe. Cada vez mais se sabe, por estudos e pesquisas da neurociência, principalmente, que toda tomada de decisão ela é enviesada. Isso quer dizer o quê? Ela é atingida por vieses cognitivos, né? Que são o quê? São erros ou falhas de julgamento que a gente tem com base no nosso conhecimento prévio adquirido, na nossa experiência, aquilo que a gente sofreu. Exato. Né? Então, sendo juiz uma pessoa, pronto. É por isso. Então, é polêmica, pode ser polêmica que eu falei, mas ele é 100% comprovado e real. Então, isso explica, talvez, parte dessa tomada de decisão difusa em casos muito parecidos. Por outro lado, um plus que eu faço também, que também é um pouco, assim, talvez antipático, mas acho que é de se falar, é o seguinte, tem colega, advogado, que não sabe pedir em juízo, tá? Então, assim, uma coisa é eu entrar com uma ação organizada, clara, concisa, específica, objetiva, fundamentada, pensando em como o juiz vai ler aquilo, pedindo A, B, C. Outra coisa é eu entrar com um emaranhado, sem pé nem cabeça, mal fundamentado, que às vezes acontece. Sim, tá? Aí não sai a decisão e a culpa é do juiz. Exato. Na verdade, tu não sabe Tá? o que pedir. Então, esses casos, por exemplo, que a gente começou a falar de... Por exemplo, eu entrei com uma ação e caiu com a vara com o juiz A. E entrei com a mesma ação, a mesma pessoa escrevendo, com o juiz B e deu diferente, pode acontecer, pode. Mas o mais comum é matérias iguais serem julgadas de forma um pouco diferente, porque talvez o pedido não tenha sido bem estruturado, tá? Então, eu digo antipático porque é o que é, né? Então, isso acontece também. Mas, não, entendi, perfeito. Vamos só, eu acho, concordo que também tem essa forma, essa língua do advogado pedir, enfim, isso é comunicação, né? Ela é subjugada até hoje, a comunicação, mas na verdade ela é importante para tudo. Mas vamos supor que os colegas saibam se comunicar. Eu seria muito poliana se eu achasse, porque assim, eu concordo plenamente com o que tu falou. Tá. Beleza, tem uma carga pessoal, tudo mais. Assim. Mas sendo ele um juiz, não é uma pessoa que está ali no seu cotidiano fazendo escolhas cagadas, né, que nem a gente falou. Seria muito poliana da minha parte que ele, sendo um juiz, tentasse, porque assim, tudo é treinamento, tudo é estudo, cada vez mais se abster dessas influências em prol do direito, em prol do judiciário. Mas eles fazem isso. Eles fazem isso? Fazem isso. Só que perfeito. tem coisas que são... Não imaginava. Não, eles fazem isso. Eles fazem isso, são treinados para isso, mas... E é isso que eu ia perguntar, existe esse treinamento? Claro, Tem claro, isso? com certeza. Ótimo. Faz parte da formação do juiz lutar por essa imparcialidade. Claro, Sim, com sim, certeza. sim. Mas ao mesmo Ótimo. tempo, tem coisas que são Isso é uma coisa que certamente impossíveis. o grande público não sabe. Não, mas tem coisas que são impossíveis de sobrepor. Ou Claro. seja, essas questões inconscientes, justamente por elas serem inconscientes, a não ser que a pessoa tenha uma atenção e um autoconhecimento tão grande que ela consiga identificar o viés cognitivo inconsciente, Pra né? podar. Antes, tá? Isso é podar na hora muito da difícil. decisão, Isso claro. é muito difícil. A gente consegue fazer isso no outro. Eu consigo olhar pra ti e dizer, não, tu tá decidindo assim porque talvez essa tua crença subjacente aqui, derivada de tal coisa, influencia. Agora, em mim, a gente tem a tendência, por exemplo, de achar que o nosso raciocínio é o mais correto. Especialmente se a gente tem um alto grau de intelectualização, que o nosso meio tem. Nossa, a gente estuda filosofia, sociologia, o direito em si, a gente estuda isso e aquilo outro. Então, ou seja, nós somos extremamente intelectualizados, temos um grau de conhecimento técnico gigante, então achamos por isso que somos mais capacitados, inclusive. E aí gera, inclusive, um outro viés, né, de falha, que é o excesso de confiança. Né? Então, a minha decisão aqui é irretocável. Aí chega lá o tribunal e reverte a decisão do juiz. Então, acontece. Né? Então, é extremamente subjetivo. Mas isso é legal no direito. É louco, mas é legal. Dá raiva, dá às vezes, porque, pra parte, pro cliente, parece óbvio. Como é que eu não ganhei isso aqui? Claro, não. Eu agora até repensando no discurso que eu dei, fiquei pensando, na verdade também, talvez eu esteja viajando, porque talvez eu tô querendo transformar o direito numa ciência exata. Isso é impossível quando se trata de pessoas, né? Mas é que, claro,
tô tentando entender, e isso para mim foi uma informação muito relevante, eu realmente não sabia que fazia parte desse treinamento de juiz, essa coisa de tentar daqui a pouco analisar o viés, tentar ser imparcial através de ferramentas, né? Porque uma coisa tu, que nem falou, tu fez uma constelação e aí, ok, veio uma carga energética que já estava em ti lá do teu vô, que foi, né, digamos assim, teve um problema com relação a direito societário, vamos dizer assim, né? Exato. E isso estava em ti, ok? Só que isso tem no juiz também, daqui a pouco Tem. em algum caso, né? Mas se existe essa preocupação com essa imparcialidade, já renova um pouco os meus votos e a minha esperança no judiciário. Como em tudo, né, Vinícius, a gente vê juízes assim que são modelos assim que a gente É. gosta de trabalhar. Sim. A gente fica feliz quando uma ação cai, não porque ele vai julgar a nosso favor, mas Sim. porque ele vai dar uma Mas decisão sabe que ele vai dar uma decisão correta, entendeu? Então, e que vai ser bom de tratar com ele, que ele respeita, né, que ele ouve. E não são todos que são assim, Claro, infelizmente. claro, né? claro. Então, claro. tem muitos que não têm isso e que não levam isso nas suas carreiras, mas faz parte das peculiaridades O do ser papo tá humano. muito bom, mas eu quero entrar, né? Nossa. Não, exatamente, mas é que tá tão bom, então eu vou fazer a última pergunta. Vocês dois foram unânimes ali ok, estão vendo já essa mudança de mentalidade, assim, de não entrar no ringue, né? De não ter esse embate, mas isso não está presente ainda na formação do advogado, correto? Correto. O que falta para essa mentalidade invadir as universidades, invadir os cursos de direito? O que vocês acham que falta, obviamente? Estou perguntando a opinião de vocês mesmo. Eu vou te dizer assim, ó... Porque tu deixou bem claro, a pessoa sai da faculdade com esse espírito e Sai. depois, ao longo de estar vendo o que está acontecendo e se especializar, vai perdendo esse espírito. Porque já não, né? O currículo da Faculdade de Direito ainda me parece desatualizado em frente às demandas do mercado atual e desse tipo de postura, desse paradigma, tá? O currículo é ainda muito técnico, né? Muito direito civil, direito de família, processo civil, teoria, etc. Tem pouca prática, né? Pouco viés prático e pouco viés em relação à questão de composição não judicial, tá? Outra questão que me parece também importante é o seguinte: os professores, né, das faculdades de direito ainda estão nesse paradigma antigo. Poucos professores já entraram neste novo paradigma de não litígio, de buscar composições negociadas fora do judiciário, etc, etc. Então, eu acho que ainda é uma coisa anacrônica, ou seja, o mundo mudou, está mudando cada vez mais rápido, mas o currículo das faculdades e quem dá aula nessas faculdades ainda está um pouco no paradigma antigo. Então, eu acho que isso também vai mudar ao longo do tempo. Tem outra coisa que impacta, que é a cultura que a gente vive, a cultura que nos é imposta pelos meios de comunicação em geral, enfim, que é, por exemplo, a cultura suits, né? Ou seja, que o advogado, ele é extremamente bélico, extremamente confrontador, né? Ainda que seja uma solução não judicial, seja uma solução de negócio, de negociar, ele vai lá acabar com outra parte de uma negociação, né? Então, tem ainda estudantes de direito que acham bonito isso, né? Aquela postura de quase que super-herói, ao contrário, assim, né? Então tudo impacta, é uma sopa ali de elementos que fazem com que essa cultura do advogado... E tem um outro, a gente vai falando, vai lembrando, o cliente quer isso às vezes. Isso também é uma coisa que a gente se depara. O cliente quer um justiceiro. O cliente quer um defensor, quer o super-herói. O cliente chega lá e diz, não, mas eu quero que tu faça tal coisa. Eu quero acabar com a raça do fulano. Eu quero tirar tudo do fulano. Eu falei, não, vamos tentar fazer. Qual é o problema? Vamos buscar o problema, né? Tu que já fez constelação sabe que às vezes a raiz das coisas está bem mais embaixo, tá? Bem mais embaixo. Então, o cliente tem que primeiro convencer o cliente. Tem que convencer o teu cliente que brigar não é a solução, muitas vezes, né? A maioria das vezes não é a solução. E aí, convencido o cliente, a gente vai tentar buscar a solução. Então, o cliente busca isso. Então, eu vou chegar para ele, não vou fazer isso que tu quer. Então, o advogado, de uma maneira geral, não tem esse preparo de autoconhecimento ou de inteligência emocional e de todo esse aparato que é paralelo ao direito e que é extremamente necessário. Eu te digo, olha, eu te garanto, hoje em dia, um advogado que queira atender satisfatoriamente um cliente, não importa a área, pode ser tributário, é um troço super técnico,
ele tem que ter um olhar muito mais amplo para o negócio do cliente, para a vida do cliente, para poder oferecer aquela solução de forma satisfatória. Não só lá defender o auto de infração, fazer uma ação tributária, repetição de débito, não sei o quê. Cara, isso vai entrar a serviço do quê no negócio do cliente? Né? Então, Claro. esse olhar muito mais amplo. Então, às vezes o cliente quer brigar e a gente tem que dizer que não. Eu acho que falta, né, como leigo falando, mas acho que falta essa coisa de pensar um pouco fora da caixa, porque, ok, tá, o corpo docente, como tu falou, das universidades, talvez seja antigo e talvez seja um corpo docente de profissão corpo docente, né, que não está praticando esse direito e talvez não esteja vendo, que nem vocês estão vendo na prática, essa mudança de chave. Então, esse cara, ele permanece como profissional. O corpo docente segue dando aquilo ali. E o próprio aluno, né, recém-formado, ou quando sai, enfim, ele aprendeu toda aquela teoria, né, 5 anos de teoria. Aí chega um cliente com essa mentalidade, por quê? Porque o cara está movido por uma emoção, óbvio, fato. Então, o cara está movido por emoção e chega um advogado assim, cara, eu quero... pá. E aí tu como advogado pensa, bom, o que ele quer eu aprendi, né? Porque eu aprendi lá na cadeira de direito tributário. Então, tá, eu aceito, vamos entrar com o processo. Falta essa coisa de sair desse pensamento de linha reta, né? Que é isso. Porque tu veio com a teoria e o cara vem querendo a tua teoria. O que tu pensa? Ótimo, me deu liga aqui, porque ele quer o que eu sei, né? Ele quer entrar com um processo tal. Eu sei porque eu aprendi isso na faculdade, esse processo tal. Bora entrar, vamos E aí tu nessa. não quer perder o cliente, e aí tu quer fazer o que o cliente quer, porque tu não tem o ferramental necessário ainda para entender a coisa de forma mais ampla. Exatamente. E aí eu ia chegar num ponto, que eu não sei se vocês concordam, e eu vou perguntar, que é o quê? Que eu falei agora há pouco tempo atrás, que é o seguinte, o direito, ele é negócio. Ele é um ramo de negócios. Né? Eu até li esses tempos que o Brasil é o segundo melhor mercado jurídico do mundo, só perto dos Estados Unidos, que, né, enfim. Talvez falte nessa docência uma visão empreendedora. Não? Total. Pro advogado ser um profissional liberal, autônomo ou até um empresário com um CNPJ de prestador de serviço de consultoria jurídica e entender o que o Marcelo várias vezes falou na introdução de gerar essa experiência positiva no que tu tá vendendo, que é o quê? O teu conhecimento jurídico para solucionar os problemas jurídicos daquele empresário. Por quê? E eu não vejo esse movimento de tentar... Vejo em MBA, né? Em pós-graduação e tudo mais. Por que dentro da faculdade também não se abre, por causa desse corpo docente, não se abre para ensinar isso? Cara, tu vai ser um direito, tu vai ser um advogado. Independente de qual área que tu for. Tu vai na jurídica, tu vai ser tributário, tu vai ser... Ou até... Mas, assim, tu vai prestar um serviço, tá? As pessoas vão te contratar... E nisso entra toda uma administração que é o seguinte, tu tem que encantar o teu cliente, chegar ao melhor resultado do teu cliente e às vezes, muitas vezes oferecer soluções que ele não está vendo, né? Isso começa pela organização do próprio escritório do advogado, né? Uma das grandes faltas que tem a faculdade de Direito é gerir o teu próprio escritório. Administração, né? gestão, pois então, a gente vê assim, a gente mesmo, né, teve que ir atrás de formações para isso, porque a gente saiu da faculdade sem a mínima noção do que é gerenciar pessoas, do que é fazer marketing, né? E o marketing também, o marketing jurídico é uma área muito importante, né? Tem várias limitações e tem que ser estudadas, conhecidas e executadas, né, de uma forma correta. Tem a questão, então, da gestão do teu RH, a gestão financeira, né? Então, o escritório é uma empresa, né? Seja uma empresa pequena, às vezes familiar, ou uma empresa média, pequena, grande, né? Então, começa por aí já o problema. A maioria dos advogados não sabe gerir seu próprio negócio. E quiçá, então, o negócio dos outros, né? Dar pitaco no negócio dos outros. Então, há uma deficiência nessa formação. Eu já vi vários movimentos, né? Nós temos alguns gestores, né, que a gente admira bastante, né? Como o Rodrigo Bertozzi, por exemplo, né? A Lara Selling. Né? Que trabalham com isso. Que já, inclusive, apresentaram projetos, né, para a OAB, para inserir isso nos currículos, né? E, enfim, é uma falta muito grande hoje. Não sei porque isso não está tão difundido nas faculdades, confesso que não sei. Não tenho uma vivência acadêmica, né, grande, então, depois de sair da faculdade, fiz vários cursos, mas nunca entrei eu, né, como docente, então não sei o que está faltando hoje, mas sempre foi um currículo muito apertado, o direito, né? Ou seja, são muitas matérias, né? Sim. Realmente caber no tempo. Tem que se fazer isso, de repente hoje tem como disciplina optativa, mas eu entendo que deva ser algo curricular,
pro advogado, né? Essa questão de gestão de negócios. Sim. Mas que bom que já se enxerga isso como um gargalo, Sim. né? Eu até vou te dizer mais. Por exemplo, eu me lembro que eu saí da faculdade, eu não sabia ler um balanço. Hoje em dia as pessoas saem da faculdade... Que nenhum não, ainda não conseguem ler um balanço, tá? Ainda não conseguem ler um balanço. Então, e não conseguem fazer planilhas financeiras, não conseguem ter noções, enfim, questões financeiras. Isso é muito presente, porque o advogado, a formação jurídica, né, na faculdade, ela é voltada exclusivamente, como eu falei antes, sobre a questão técnica, legal, e especialmente judicial, mais ainda judicial. Tem uma questão que eu acho que é bem importante, que vai até além do direito, em relação a formações universitárias no Brasil, no mundo em geral, mas no Brasil, a gente vê muito o seguinte: o advogado vai estudar leis, o médico vai estudar a questão da lei da medicina. Não existe um incentivo à ou à interdisciplinaridade nas faculdades, tá? Então, as pessoas têm que buscar, depois da graduação, ferramentas, né, em outras formações complementares a isso. Então, se na faculdade tivesse uma formação mais multidisciplinar, né, com matérias afins, evidentemente, eu não vou botar uma cadeira de biologia na faculdade de Direito, mas finanças, gestão, administração em geral... Comunicação. Escrita, narrativa, bom, enfim. Não sei como é que está hoje o currículo, mas no meu tempo tinha português, né? Português, acho que 1 e 2. Olha, eu vou dizer que talvez tenha, mas tá ruim. Porque, assim, a gente vem selecionando, nos últimos 20 anos, eu sempre seleciono pessoas, estagiários, advogados, etc. Cada vez mais, as pessoas estão escrevendo pior. As pessoas da área jurídica, cujo ferramental principal é a escrita, veja bem, o ferramental principal do operador do direito é a escrita, as pessoas não sabem escrever. E eu não estou falando nem de escrever juridiquês, que isso aqui, inclusive, está superado. Tem orientação do CNJ para não escrever juridiquês. Então, assim, mas a redação é truncada. Se expressar. A falta de coesão, a falta de coesão textual, a falta de organização... ler uma manifestação, às vezes, não entender o que a pessoa está dizendo, ou onde a pessoa quer chegar. Isso é uma falha de formação gravíssima, e para mim é pior do que não saber ler um balanço, é muito pior do que não saber alguma técnica jurídica específica que pode buscar atrás. Então, sair da faculdade de Direito sem saber escrever é, para mim, atestado de óbito do profissional, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. É como o médico não sabia biologia. Eu concordo plenamente, mas acho que isso não é uma falha da faculdade de Direito. É anterior, De base, porque anterior. Realmente, assim, eu também vejo as pessoas cada vez escrevendo pior, e aí, não, assim, estamos falando também de ortografia. Sim. Que, afinal de contas, existe uma regra para ser usada, mas estamos falando de se expressar mesmo, né, de analfabetismo funcional, né, de não saber se expressar e de não saber interpretar. Falta de leitura, bom, não sei, eu não sou pedagogo, enfim, mas, sei lá, falta treinar isso, né, de tu ler, de tu absorver esse conhecimento para tu saber se expressar. Ah, não, mas tudo bem, eu tenho pânico de falar em público. Tá, tudo bem, Okay. Então a oratória não vai ser tão forte. Como é que tu vai te expressar? Ah, eu vou me expressar com escrita. Bom, ótimo, então pelo menos assim, se tu é um cara tímido, se tu não gosta de oratória, se tu não gosta, então tu vai para trás do teu teclado, mas ali tu faz daquilo ali o teu canhão, o teu megafone, né? Então usa aquela ferramenta da melhor forma possível. Então acho que é o que falta. E aí, aproveitando esse link de se comunicar e se expressar, a gente estava falando da área do direito, de se entender como um negócio, vocês foram atrás de entender o empresário, porque afinal de contas, ele era o core de vocês, ele era a persona do negócio de vocês, né? E aí vamos entrar na MFO como um negócio, uma empresa, a MFO é uma empresa, e quem é o público-alvo de vocês? Empresários, né? Em suma, óbvio, deve atender profissionais liberais, tudo mais, mas em grande maioria empresários. Para o empresário que está ali dentro do seu negócio, obviamente talvez também fosse positivo, e aí é uma coisa que eu sempre tentei, mas não sempre dá, entender o jurídico, né? Para rolar essa comunicação, para eu entender o que o Marcelo me diz, para eu saber dizer o que eu espero do Marcelo como um prestador de serviço da minha empresa, então é uma coisa que eu sempre tentei. Mas eu acho que é mais fácil o advogado entender o empreendedor, por uma questão de estar ali prestando serviço para ele, talvez deixar ele no core dele, no negócio dele, do que para o empreendedor entender o jurídico.
E aí, eu já destaco que com certeza isso é um diferencial da MFO, de entender esse empreendedor, falar essa linguagem, aquilo que a gente estava falando antes do programa ir pro ar, de traduzir, né? Porque mesmo que lá no ringue, que a gente até brincou, estejam falando juridiquês, embora tu mesmo já disse que caiu por terra, né? Porque já existe orientação para que não se precise mais usar esse juridiquês, o teu cliente, o autor, ou o réu, ou sei lá quem, não está acostumado com aquela linguagem. Tu traduzir isso é fundamental, certo? Para a relação dar certo é fundamental. Eu tive muitos fornecedores de assessoria jurídica e sempre achei isso um problema gigante. Talvez isso me fez tentar entender um pouco mais, tentar entender um pouco mais o jurídico para o sentimento que o empresário passa, e eu vou dizer para vocês, acho que eu nunca disse, é que está sendo lesado. Ele está sendo lesado por aquele advogado, enrolado. Poxa, eu contratei esse advogado, eu estou pagando os honorários dele, eu estou sendo lesado, porque ele não está me explicando nada. Eu pergunto tal coisa e a resposta vem ou em juridiquês ou vem em algo que eu... Tá, mas na prática, sabe? É aquela coisa, tudo bem, tem coisas que não tem resposta. Que eu vou dizer, quanto tempo vai demorar esse processo? Tá, tudo bem, tu não vai me responder. Não, eu te garanto que vai demorar 2 anos. Não, tudo bem. Mas existem maneiras de tu dizer que tu não sabe. Claro. Né? Não enrolativas. E eu acho que esse é o principal... aí como usuário de serviços jurídicos. É o principal gargalo da advocacia empresarial. Vou fazer 2 perguntas para a gente entrar mesmo no assunto, embora o programa já esteja quase no final, porque a gente foi conversando bastante, mas estava ótimo. Vocês concordam que esse é o gargalo do direito empresarial? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, a gente empresário, que usa, que utiliza, sabe a importância da assessoria jurídica para o empresário. Muitos não sabem. Ou porque não entendem e se sentem lesados, ou porque acham que, enfim, que a segurança eles mesmos fazem. Daqui a pouco, casos que nem o teu avô, não, vou fazer um contrato aqui de gaveta, não sei o que, tá tudo certo, fulano lá fez, não sei o que. Como que a gente entra na cabeça desses empresários, superada a comunicação, tá? Que vocês vão me responder primeiro se é o gargalo ou não e o que vocês acham, mas superada a comunicação. Como que a gente explica para esse empresário essa importância? Salientando pontos que podem explodir, me digam, assim, porque eu sou do time de vocês, eu queria proferir isso para todo mundo que é empreendedor, para saber a importância dessa assessoria jurídica. Sim. A gente tem um caso até de uma cliente agora, que eu convenci ela, tentei na mente dela, cara, a gente precisa, fomos lá conversar com a minha enfim, deu tudo certo. Mas, e aí? Existe um problema de comunicação, o advogado não sabe, às vezes, transmitir, e também... Para mim, o maior problema é o advogado não conhecer o negócio do seu cliente. Nesse ano, nós fechamos com um cliente da área de varejo e a primeira coisa que a gente fez, primeiro eu e a Luciana, foi ir em eventos dessa empresa. Conhecer as pessoas por trás, conhecer como elas pensam, conhecer a equipe, né? Conhecer os proprietários, os sócios e a gente entender a dinâmica dessa empresa. E assim é com todo mundo que a gente trabalha. A gente gosta de ir para dentro, tu não pode nunca ir para uma reunião com o cliente sem ter olhado o site, olhado até às vezes do tribunal que tem de demandas desse cliente, né? ou olhar notícias do setor desse cliente, né? Do ramo têxtil, bom, vamos ver o que está acontecendo no ramo têxtil. Então, é da indústria, enfim. Então, o primeiro problema é tu não conhecer direito do teu cliente. O segundo problema é tu tratar teu cliente com informações só quando ele te demanda. Tu não ser proativo na relação com o teu cliente. Tu esperar lá 6 meses, depois de estar trabalhando, para passar um relatório para o teu cliente. Nós temos uma política de relatório mensal, quando o cliente não nos pede até com mais frequência, né? Mas a gente sempre envia um relatório mensal e eu sempre faço passar por mim os relatórios, porque eu digo, tem que olhar aqui essa frase aqui, o processo concluso, o que quer dizer isso? Um cliente ele vai entender? Ele não vai entender? Esses tempos um cliente perguntou, acabou o processo então? Concluso? Não quer dizer isso, quer dizer que está no gabinete do juiz, na apreciação, né? Então tu não coloca essa palavra, coloca algo que o cliente, né, como se tu não entendesse direito, tu fosse entender. Perfeito. Né? Então, essa comunicação, ela é fundamental, né? E passa primeiro por entender o negócio do cliente, entender aquela pessoa. A gente na gestão chama isso de ir no chão de fábrica, né? Exato. Às vezes, não necessariamente é uma fábrica, mas eu digo ir na ponta, né? Lá tá o ouro, lá tá o segredo, né? Vocês, volto a repetir, se deram conta disso, né? Mas é um gargalo tão gritante, né? Como tu mesmo falou, querendo falar, processo concluso. Tá, mas empatia, né? Vamos lá pra raiz da coisa. Empatia, tá? O cara vai entender o que é isso.
E eu vou te dizer mais, eu sou até mais radical que o Marcelo. A gente é casado, já tem essa... Eu introduzi como casal, a gente nem falou, mas enfim, pra quem não sabe... A gente é sócio, a gente é sócio em casa no negócio, tá? E funciona há 15 anos super bem, tá? Funciona bem. Então, mas assim, eu digo, se o cliente não entende o que eu estou dizendo, a culpa é minha 100%, tá? Por quê? Porque eu tenho obrigação de, além de conhecer o negócio do cliente, como o Marcelo bem falou, eu tenho obrigação de explicar o meu negócio para o cliente. Olha, eu vou te ajudar desta forma e funciona assim. Se o cliente não entende o que eu estou dizendo, quem não está comunicando direito sou eu. Então, e eu comunico 100% claro? Não comunico. Ninguém comunica 100% claro sempre. É uma construção, é uma busca constante de tentar melhorar, simplificar, descomplicar. Isso é minha bandeira. Ontem, inclusive, eu até te comentei antes, né, uma cliente que eu assumi um caso, justamente porque o advogado anterior era extremamente bélico e enfim, mais tradicional, ela queria alguém mais consensual, negociador, etc. Eu fiz uma petição num processo de uma folha e meia, e eu mandei para ela olhar, falei, vamos ver se nessa linha tá bem para ti. E ela falou assim, foi a primeira vez que eu li uma petição e entendi. E eu digo, olha, é a minha obrigação. E é isso que eu defendo. Além de que, enfim, a coordenação judicial brasileira, o CNJ e o próprio judiciário determine que isso seja feito, é a obrigação do profissional ser transparente. É a mesma coisa que no médico ele falar todos os termos médicos e tu sair da consulta sem entender absolutamente nada. Não volta mais. Então, conhecer o negócio do cliente e se responsabilizar pela própria comunicação. Eu sou autorresponsável. Se eu não entrego de forma clara, a culpa é minha. Então, o advogado tem que parar de ter aquela ilusão egóica de que ele fala o que ele quer, da forma rebuscada que ele quer, e que entendam. Cara, não, né? Então, assim, já foi, né? Essa época do doutor. Já foi mesmo? Já foi, assim, pra mim. A gente ainda se depara com algumas coisas. Já foi assim, mesmo? Essa é a minha pergunta. O mundo tá dando... tchau para esse tipo... Não, tá dando tchau para esse tipo de profissional. Eu, inclusive, acho o fim da picada essa coisa de chamar de doutora. Quando as pessoas chamam, doutora Luciana, cara, não sou doutora. Não fiz doutorado. E ainda que tivesse feito, não acho legal. Né? Eu sou uma profissional que está aqui prestando um serviço, porque eu estudei um pouco mais dessa área e tenho experiência nessa área, e é isso. Agora, tem colegas que ainda se apegam a esse tipo de coisa. Então, isso está junto com essa questão da comunicação, está junto com a questão da postura tradicional. É um combo, tá? É um combo. Eu não gosto de rotular, né? Porque a gente não pode rotular as pessoas, mas tem alguns combos aí um pouquinho mais salientes. Então, uns nós um pouquinho mais difíceis de desartar. Mas falando sobre a outra questão que tu colocaste, né? De quando o empresário, né? Acha que talvez não precise de advogado, enfim, né? Essa questão é importante também. Se o empresário pensa que não precisa de advogado, ele provavelmente está criando algum passivo em algum lugar da empresa, entendeu? Porque ele não tem como, nesse ambiente, né, tão tumultuado de leis que a gente vive, é o Brasil, né? Diverso. Exato. Né? Cobrir todas as áreas, né? Trabalhista, societária, contratual, né? LGPD, que é uma questão super nova também, que muitos empresários estão deixando passar. Né? Não precisa, não vai dar nada. Sim. E que o Brasil está se estruturando já com uma agência específica para isso, né, para fiscalizar e para multar, inclusive, né, quem está em desacordo. As pessoas acabam deixando, né, passar e quando vê é surpreendida por algum problema, né, e aí tem que sair correndo para contratar um advogado, não para prevenir, mas para solucionar um problema que é sempre mais caro e mais difícil. Né? Remediar é sempre melhor. Então, remediar é sempre pior. Então, assim, não é algo corporativista que eu estou dizendo, mas é algo que faz parte, né? Tanto quanto fazer um check-up na nossa saúde, exato, né? A gente tem que fazer. Eu acho que a analogia que tu fez agora foi perfeita. Né? Como ser humanos, as pessoas não estão sempre procurando médico para fazer check-up. Ok, nem todos, né? Porque sempre tem os negligentes. Mas, em suma, deveriam se prevenir. Vou ver como é que tá meu coração, vou ver... periodicamente, sei lá, mensalmente, semestralmente, eu acho que o mesmo vale para o seu negócio. O empresário, ele precisa consultar o advogado, nem que seja para fazer um check-up, e dizer assim, cara, vou te contratar, tu dá uma olhada aqui nos meus contratos, nos meus processos, no meu compliance, no meu... mas eu sou pequeno. Tudo bem, mas tu é pequeno, mas tu faz negócios. Tu é pequeno, tu lida com vários meios, tu lida com o meio bancário, tu lida... inevitavelmente tu lida com o meio tributário, né? Então, assim, se tu tá lidando com esses meios e essa não é a tua linguagem, assim como tu vai no médico quando tu tá, né, seja uma dor ou seja só pra ver se tá tudo bem, contrata um advogado assim, ó, eu tenho uma empresa tal,
tu dá uma olhada aqui na minha empresa, vê se eu tô de acordo, se eu tenho que mudar alguma coisa, se eu tenho que alterar alguma coisa. Por que é tão difícil, né? Eu vou dizer, mas eu acho que essa analogia é perfeita. É que a experiência... Tomara que a gente consiga entrar na mente dos empresários. A experiência nos mostra algumas coisas, assim, eu tenho que falar porque eu não me aguento, que é o seguinte, ó, o empresário... Outro lado, já acho que o cara tá escondendo algum passivo. O empresário, de uma maneira geral, tá, ele acha que o contratar jurídico é custo, tá? Fato. Mas por que ele acha isso? Eu já vou dizer o seguinte, é culpa do advogado, dos advogados, da classe. Por quê? O advogado tradicional, sempre foi assim, ele ia lá e dizia não. O empresário quer fazer uma coisa, ele vai, não pode fazer isso. Né? Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Por que ele vai contratar alguém pagando para ouvir não? Porque o empresário não quer ouvir não, o empresário quer fazer. Aí se torna custo mesmo. Ele quer fazer. Então, existe essa coisa no inconsciente coletivo de que o advogado vai empatar o negócio. Concordo. Né? Vai dar uma empatada no negócio. Por isso não consegui enxergar a assessoria como investimento. Eu já ouvi isso. O advogado não me deixa fazer o negócio. Não me deixa fazer. Não é. Aí então o que acontece? O advogado, não é que ele não deixa fazer, ele está comunicando mal, porque ele tem que dizer para o cliente o seguinte, olha, dá para fazer assim não dá para fazer, melhor que se altere aqui, tá? Então assim, isso torna-se um investimento. E eu vou dizer uma coisa, o que a gente vê no dia a dia do pequeno e médio empresário são coisas gritantes, ou seja, o empresário não sabe o que está escrito no contrato social da sua empresa, tá? É pior que isso, o contrato social é aquele de livraria. A gente dizia livraria do Globo, quem é velho sabe, né? Aquele de livraria que já vem com as cláusulas prontas, só coloca os nomes ali, muda, como se todo negócio fosse igual. Né? Assim, o que faz o empresário? O contador faz o contrato padrão, né? Hoje em dia a junta comercial tem aquele padrão, a gente tem que realmente seguir, tá? Amo os contadores, trabalhamos em parceria, são imprescindíveis, tanto quanto os advogados são imprescindíveis, contadores, mas, por exemplo, acordo de cotistas, acordo de sócios, ajustes de contrato social, é recomendável que o advogado faça, porque quem entende mais de direito societário, quem entende mais de arranjos legais relacionados a questões societárias é o advogado. Então, o empresário às vezes chega lá com um problema societário, tá? Com uma série de documentos enjambrados que ele mesmo fez, que viu na internet. Hoje em dia, né, as pessoas pegam modelos da internet, assim como pegam bula de remédio ou coisa e tal, pegam modelos da internet e fazem ali um Frankenstein. Só que quando dá o problema lá na frente, pode ser societário, contratual, com fornecedor, com cliente, etc. Opa, aquela documentação que ele fez de forma deficiente, de forma precária, não vai ajudar. Então, eu sempre digo, a prevenção sempre vai ser mais barata do que remediar. Sempre. Só que isso é uma questão cultural. A gente tem que educar o cliente e aí o advogado tem que dizer, olha, como é que eu simplifico a minha comunicação, como é que eu simplifico a comunicação e como é que eu digo para o cliente, para o empresário, que esses problemas são reais. Não fazendo um artigo de 30 páginas com juridiquês, latim, etc. Não, o cliente não vai ler. Eu tenho que dizer assim de forma leiga, né, de forma didática, de forma pedagógica, dando exemplo, mostrando no negócio dele como é que a coisa funciona. É isso. Né? Como tu explica uma coisa técnica para uma criança de 6 anos? É isso, por exemplo. Né? Eu concordo plenamente, até criando um paradoxo aí sobre o que acabou de ser dito, é o seguinte, talvez esse receio de empresários a assessoria jurídica se deve justamente a isso. Eu acho que esses sim. Advogados, não vamos, né? Claro. Né, mas justamente assim, desses advogados que não entendem que o direito é um mercado e que ele é um prestador de serviço e que o empresário é um cliente que chega assim, tudo bem, às vezes até não mesmo. Como tu falou, dessa forma não dá. Mas, como teu assessor jurídico, vamos pensar junto formas de tu fazer o que tu quer fazer, ou de tu alcançar esse resultado que tu está querendo, dentro da lei, dentro do possível, né? Vamos analisar, não é só não. Te paguei ali tua hora, 2 horas, veio aqui, o cara me disse não. Talvez isso criou um senso comum dentro do empresariado que o advogado tá ali só para empacar. A gente já ouviu várias vezes. Né? Eu tinha um jurídico interno, ele só barrava as coisas que eu queria fazer. Olha só. Então, assim, isso é a nossa cultura, é a nossa tradição. É por isso que o cliente não quer investir, porque ele acha que é um custo. É alguém enchendo o saco e eu vou pagar para essa pessoa ainda. Sim. Né? Então, isso é muito... Na hora que tu vira um parceiro estratégico, tu apresenta cenários, né? Claro, e dá a opção de risco para o cliente avaliar,
e os investimentos retornam. Perfeito. Não, e como tu falou, na hora que tu mostra que tu foi no chão da fábrica do cara, Exato. e tu foi lá, viu, foi no evento do cara e chega com um cara e diz assim, olha, eu vou te oferecer opções, porque eu percebi que o teu negócio ele vai por aqui, vai por, né, vai por cá, mas dentro do meu conhecimento jurídico a gente pode, cara, só aí tu ganha. Isso é fundamental. E aí pra gente encerrar, que infelizmente a gente já até extrapolou 1 hora, porque, né, quando o papo é bom, mas a gente marcamos um segundo episódio, não tem problema nenhum. Para encerrar, eu vou perguntar o seguinte. Até que ponto, mais uma última pergunta só polêmica, só pra gente encerrar. Perfeito. Vocês, né, demonstrou como a MFO faz, vai lá, entende, mostra assim, até que ponto esse excesso de legislação dentro do marketing jurídico prejudica essa comunicação de vocês para fazer o empresário entender esse tipo de consultoria? Vou ter que pensar antes de falar, porque eu gosto de polêmica. Mas, mas assim, também pode deixar para uma próxima. Não, eu vou te dizer, eu vou te dizer, assim... Porque eu nunca entendi esse excesso de regras. Ok, eu não sou advogado, talvez vocês me digam, não, é importante, Vinícius, é importante essas regras dentro do marketing jurídico. Bom, ok, quem já... ficar quieto. Deixa eu começar a fazer Eu, só como uma... marqueteiro que sou... Tu já foi para os Estados Unidos, provavelmente já deve ter visto propaganda de advogado em outdoor. Coisas esdrúxulas, né? Muito. Coisas esdrúxulas. Na até rádio. Engraçadinho. Na rádio, Inclusive, aquelas rádios hispânicas. Isso. Né? Em Miami era... Filminho. Era bilíngue o comercial. Isso, filminho, advogado. Isso. Assim, é ridículo, né? Mas porque o marketing americano, ele beira o ridículo Beira o também, ridículo, em termos claro. de excesso. Ele tá, Não é só os ele advogados. tá para o mercado dele Exato. normal. Lá funciona. Lá funciona, tá? O que acontece? Aqui tem, sim, uma série de restrições pela OAB. Eu, pessoalmente, acho que é restritivo demais, tá? Eu acho que é uma postura retrógrada, eu acho que é uma postura de reserva de um mercado que não faz mais sentido, daquele mercado tradicional, ultra técnico, que não pode se mercantilizar. Essa é a desculpa, né? Não pode mercantilizar o exercício da advocacia. O que é isso? Ou seja, é transformar o ofício jurídico, a atividade do advogado, da advocacia, que é uma coisa nobre, tá? Em uma coisa comercial. Tá? A gente falou o programa inteiro que o jurídico é um mercado. Exato, tá. Bom, mas aí é o seguinte, isso vem lá de trás, tá? Ou seja, o advogado é técnico, é uma coisa nobre, é superior ao que seria uma coisa comercial, mercantil. A gente sabe que o mercado é mercado hoje, né? Então as pessoas trabalham, prestam serviço e tudo mais. Digamos assim, essa glamorização do advogado, do doutor, né, sendo uma coisa superior ao mercado comercial de uma maneira geral, não existe. Né? Não existe. Nós somos prestadores de serviço. Bom, aí tem um outro viés. A OAB diz o seguinte, não, tem limite, porque senão... começa a tornar um pouco vil a concorrência e a precificação, e daqui a pouco vai ter gente aí fazendo propaganda varejão, e não dá para fazer. Concordo até certo ponto, só que o que acontece? Se eu limito, aí eu posso fazer o que hoje? Eu posso fazer um marketing de caráter informativo, né? Ou seja, demonstrando a minha autoridade naquele assunto por meio de artigos, por meio de e-book, por meio de palestra, por meio de questões informativas. Eu não posso dizer que estou vendendo um serviço, aqui meu serviço que está à venda, isso eu não posso fazer, embora alguns façam, tá? Já vi. Então, assim, eu acho que está atrasado em termos de mercado em geral, principalmente em termos de marketing digital, acho que tá. Por outro lado, tem muita ferramenta que é subutilizada pelos advogados que estaria dentro do caráter informativo. Tem um cara que é extremamente especialista nisso, que é quem criou, digamos, o marketing jurídico no Brasil há 20 anos atrás, que é o Rodrigo Bertozzi, e ele fala isso, é possível, dentro das limitações éticas da OAB, né, dentro das limitações éticas legais, fazer um marketing jurídico de qualidade e obter, digamos assim, mais clientes e espalhar, digamos assim, a tua marca por aí. O que acontece? Como em todo o mercado, há advogados que conseguem fazer isso e outros que não conseguem. E assim, eu concordo com a Luciana no ponto de que é muito restritivo e que deveria se flexibilizar mais. Agora, o que eu não concordo, por outro lado, é que enquanto exista regra, advogados descumpram. Ah, claro. Porque Mas isso a gente vê, né? A gente vê muito frequente isso, né? Assim, o Instagram hoje é um show, né, de advogados fazendo coisas que estão totalmente fora
né, daquele âmbito que a lei permite, que o regulamento permite, né? Sim. E nós, por mais que a gente seja a favor da flexibilização, enquanto não houver a flexibilização, nós vamos nos adaptar à regra que vale para todos, porque isso é uma questão ética Com certeza. entre advogados. Claro, né? Então, nesse ponto, Perfeito. sou a favor de flexibilizar mais, mas enquanto não flexibilizar, eu vou estar respeitando e gostaria que meus colegas também tivessem. Essa é a posição que eu tenho. Mas então eu acho até que, até na minha pergunta, talvez eu me expressei de uma maneira um pouco equivocada, porque eu acho que daqui a pouco, porque eu estava querendo, assim, que chegasse, aqui, que nós, o tema do programa de hoje, que se chegasse essa informação aos empresários dessa importância de uma assessoria jurídica moderna, não imbativa, e sim né, com o propósito de solucionar, de oferecer opções e tudo mais. Acho que isso é permitido, bem feito, dentro do que é legal hoje. Mas eu não vejo. Eu, particularmente, não vejo isso. Enfim, talvez esteja faltando uma assessoria de comunicação, talvez mais especializada nesse mercado de marketing jurídico, para prestar para os escritórios de advocacia, como o MFO, enfim. Talvez esteja faltando isso. Fica uma luz acesa aí aos profissionais de comunicação, né? Talvez seja isso que Com esteja certeza. faltando. E aos advogados também, porque o que acontece? Também na formação, como falta também esse viés do marketing, né, e de como comercializar o seu serviço, né, o advogado também ele não atenta muito a isso, ele está atento à atividade fim. Aí, no segundo momento, quando ele vai abrir a gestão, né, vai atentar para a gestão, ele vai ver o financeiro, ele vai ver o RH, ele vai ver, etc. E o marketing seria um supérfluo. Sim. Quando, na verdade, a gente sabe que não é. A gente sabe que hoje em dia é vital. Não, primeiro item. Porque é o que faz tu vender, o que faz tu te comunicar com o teu público, teu cliente, enfim, chame como quiser, né? Mas, tanto dentro como fora do digital, embora o digital seja muito mais importante hoje. Pessoal, ultrapassamos a marca de 1 hora. Às vezes acontece. Mas, enfim, foi muito legal, muito bom. Espero que quem assistiu aí tenha gostado, tenha elucidado muitas questões, porque, enfim, eu que me considero até um empresário que sabe um pouco de direito, também foi bem elucidativo para mim esse programa. Muito obrigado. Deixe seu recado, o seu tchau e, por favor, os contatos da MFO, né, para quem quiser uma assessoria jurídica empresarial. Vou rotular, tá? Azar. Fora da caixa. Por favor, entre em contato com vocês aí. Ok, eu queria agradecer então a oportunidade de estar aqui contigo, Vinícius. Agradecer a atenção, né, de todo mundo que está assistindo ou ouvindo. E o nosso site é mfoadvogados.com.br. O nosso Instagram é @mfoadvogados. E entra lá, dá uma olhadinha, né? Nós temos parcerias hoje com profissionais do Uruguai, dos Estados Unidos e Europa também, porque faz parte da estruturação das empresas que a gente atende, às vezes, trabalhar com esses mercados, né? Sim. Então, para nós é muito importante, lá no site tem esses parceiros quem são. E, enfim, lá podem conhecer os outros sócios também, que hoje não estão aqui, mas que fazem parte, né? Podem conhecer nossa equipe também, que trabalha com a gente, que são fundamentais para o nosso negócio. E, enfim, te agradecer de novo e esperar uma próxima oportunidade que a gente possa falar um pouquinho mais sobre negócios. Com certeza. Eu gostaria de agradecer também, foi bem legal a nossa conversa. E além dessa questão do nosso site, mfoadvogados.com.br, o nosso Instagram, onde a gente coloca várias dicas, né, seguidas de forma descomplicada, eu quero deixar um recado que é o seguinte, para o empresário pequeno e médio especialmente: não deixem que a dúvida paralise o seu negócio. Hoje em dia, entra, por exemplo, no site da MFO, tem ali um Fale Conosco no WhatsApp e faça uma pergunta. Provavelmente a gente vai poder responder de forma rápida isso, né? E não vai custar um monte, né? Porque as pessoas têm medo, não, vou falar com o advogado e vai custar um monte. Então, existe a possibilidade de comunicação ampla hoje que as pessoas têm que usar. A comunicação virtual hoje, ela é para ser usada, as pessoas têm que se comunicar, é uma via de mão dupla, a gente aprende com os clientes aprendem conosco, isso que enriquece o negócio e a prestação de serviço. Então, entrem em contato, perguntem, não deixem a dúvida paralisar e, principalmente, não deixem a dúvida em relação ao seu negócio criar problemas futuros no negócio. Perfeito. É isso. Perfeito. Aproveitando o gancho aqui, né, eu me despeço dizendo que, olha, com certeza foi um baita programa. Eu acho que essa dica final, ela resumiu tudo que a gente falou. Então, assim, empreendedor, comunicador,
marqueteiro. Bom, a gente tirou um nicho da cartola aqui, né? Para se especializar, para pensar fora da caixa, para oferecer serviços para escritórios de advocacia e para consumir esses serviços que estão disponíveis no mercado de forma positiva, de forma propositiva, para você, empreendedor, diretor, enfim, para pensar em soluções, né? Enfim, para crescer, para criar valor para o seu negócio. Então, assim, é bacana a gente poder tentar, obviamente que não é só com esse programa que a gente vai conseguir, mas é bacana a gente tentar desmistificar, né, essa relação negócios jurídico, negócios, que também é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que tu consome esses serviços, o meio jurídico está ali para consumir esses serviços. Então, daqui a pouco eu não sou advogado, mas eu sou um gestor, e daqui a pouco eu vou entrar no escritório de advocacia para melhorar essa gestão, ou para ajudar os advogados associados a melhorar essa gestão, e entender aquilo ali como um negócio, e criar experiências positivas para o cliente, e aumentar a cartela de clientes, aumentar faturamento, porque é um negócio, né? Enfim, é a relação que rege isso, é vender mais, é ganhar mais, é crescer, isso é fundamental. Então, com certeza, isso foi um baita programa. Obrigado aí, Marcelo, obrigado, Lu. A Fórmula Digital está à disposição, inclusive, da MFO. Lembrando que esse programa aqui, o Fórmula Podcast, é o podcast da casa, podcast da Fórmula Digital. Estamos aqui no centro de Porto Alegre, uma agência multicomunicação, produtora audiovisual. Vem aqui conferir o nosso portfólio, o nosso core de serviços. A gente está aqui para justamente fazer o que muito foi falado aqui nesse episódio. Ajudar as pessoas, os negócios, a se comunicarem melhor. Digitalmente, de forma audiovisual, de forma auditiva, de forma visual, designer, enfim, a comunicação ela é multiformatos. Vamos aproveitar esse formato, vamos aproveitar essas plataformas cada vez mais disponíveis, né, enfim, a digitalização de absolutamente tudo, inclusive do direito, né? Hoje em dia os processos digitais com certeza facilitam horrores. Então a Fórmula Digital está à disposição aí e até a próxima. Foi um prazer.